E aí, pessoal? Noticiário hoje, esportivo em Porto Alegre, colocou uma situação interessante com relação ao meia José Aldo do Internacional, do time de transição, ou sub-23 do Internacional, que foi extinto, e que parece que não faz mais parte do Grupo Colorado, né? O noticiário acabou colocando algumas palavras do empresário dele, o Sandro Zardo, e aí a partir daí se teve a informação que o jogador não permanecerá no Internacional. O jogador é esse que teria contrato até junho, se não me engano. E o que a gente pode dizer? O Zé Aldo é um jogador interessante. Ele fez um campeonato de aspirantes muito bom, fez uma partida muito boa contra o Grêmio na final do campeonato, quando o Internacional venceu o Grêmio por 1-0 naquele jogo lá em Caxias. Fez talvez a melhor partida do ano, né? As informações é que esse ano ele não foi tão bem. Mas é um jogador que merece algum reparo, e eu vou contar rapidamente essa historinha. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, curta, compartilhe, faça parte aí deste time de tricolores aí que está cada dia mais, e hoje eu fiquei muito feliz, cheguei a 13 mil inscritos, o que me deixa muito feliz saber que a gente está aí compartilhando notícias do Grêmio em um momento que nós sabemos muito complexo, muito difícil, que é esse momento aí do isolamento que nós estamos passando, aí, o isolamento devido à pandemia do coronavírus. José Aldo, um meia, está no Internacional desde 2018, que o Inter teria que exercer o direito a contratá-lo lá, pagando um valor, e o Inter parece que já abriu mão disso, abriu mão de pagar, porque ele não está fazendo parte do grupo, não tem mais sub-23, e ele faz 22 anos em julho. E aí surge a questão, poderia ou não ir para o Grêmio? Ele foi oferecido ao Grêmio lá em 2018. Antes mesmo de ir para o Internacional, ele foi oferecido para o Grêmio. E lá em 2018, o Grêmio não quis. Por quê? Porque ele tem a mesma idade do Jean-Pierre e a mesma idade do Patrick. E essa questão envolvendo a idade do Patrick e do Jean-Pierre fez a comparação com o Zé Aldo muito ingrata. O Jean-Pierre é o Jean-Pierre. E o Patrick nós sabemos que pode render muito mais do que está rendendo. Então ele ficou num segundo plano. O Grêmio naturalmente não quis, ele foi para o Inter, tentou a carreira ali e pelo jeito não funcionou. Mas eu não acho desprezível não, pelo contrário. Acho um jogador interessante, um tipo de meia um pouco diferente do Patrick e do Jean-Pierre. Acho que é um jogador que pode jogar inclusive um pouquinho mais recuado, sendo um volante pela direita, tem bom passe, tem intensidade. Eu não desprezo, longe disso, acho um belo jogador e não descarto que amanhã ou depois o Grêmio não diga, opa, por que não dar uma tentada aqui? Lembrando que Grêmio e Inter tomaram posições completamente diferentes com relação à utilização desses jogadores. O Internacional não tem mais sub-23, o Grêmio tem. O Grêmio tem um time de transição. Eu fui buscar algumas informações e o Grêmio aposta esse ano no Rildo para essa posição. Rildo é bem mais jovem, um jogador que fez uma Taça São Paulo muito boa, e o Grêmio aposta na evolução total dele neste ano. E no ano que vem o melhor deles, né? Que é o Pedro Lucas, que quando ganhar corpo, quando virar homem, porque ele é menino ainda, virar homem no sentido de ganhar aquele corpo de jogador profissional, ele vai passar por cima deles todos. Joga demais o Pedro Lucas, né? O Pedro Lucas joga demais. Ainda com a maturação baixa, fez uma Taça São Paulo e encheu os olhos, meia de pé esquerdo, meia clássico, muito habilidoso, vai muito longe na carreira o Pedro Lucas, mas tem que virar homem ainda é menino. Com relação ao Rildo, o Rildo é a aposta desse ano. O Grêmio traria um jogador com idade de Jean-Pierre e de Patrick para fazer parte? Eu não sei, eu acho que essa é a grande dúvida, por isso é que eu quis fazer esse conteúdo. Será que o meia colorado iria fazer parte ali? Jean-Pierre com a idade dele, Patrick com a idade dele, ele entraria aqui na terceira opção, abaixo dele vem Rildo e em seguida vem Pedro Lucas. Meu palpite? Acho que não. Acho que não passa de um jogador que pode ser muito bom, torço muito por ele, acho que é um jogador que tem muito potencial, mas não vejo a possibilidade, principalmente quando a gente faz essa análise aí do que o Grêmio tem para apresentar. Salvo isso, que se ele tiver a opção no Grêmio, ótimo, porque ele é bom jogador e pode ser volante. Como meia,
Não acredito. Como volante, não sei. Quem sabe? Essa é uma questão que só o tempo vai responder. Lembrando que o contrato dele com o Internacional termina em junho e o Inter não vai exercer o direito a contratá-lo. Eu fico na dúvida. Na dúvida. Como volante, eu gostei do que eu vi. Como meia, realmente a situação dele é muito complicada ali no Grêmio. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube, curta, compartilha, aperta tudo que é botão aí, vamos fazer parte deste canal. Um abraço.